Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Universo da Física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula, e eu acredito que vocês já estão curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento desta aula. Vamos juntos conferir? Aula 8, objeto de conhecimento, fontes confiáveis e relevantes, saúde e bem-estar, educação ambiental, sustentabilidade e preservação da biodiversidade, uso de novas tecnologias, detalhamento, sustentabilidade e uso de novas tecnologias em física. Muito bem, pessoal. Agora sim que já conhecemos o nosso objeto de conhecimento, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Olha onde eu estou para você perceber como é importante imaginarmos que a física está também na sustentabilidade. Olha aí, estamos aí mostrando para você esta imagem muito linda que representa o primeiro questionamento para vocês. Olha lá, vejam, vocês já imaginaram como a física pode ajudar a salvar o planeta? Ou vocês acham que a física só é para cálculos? Ou a física só está no caderno, na apostila, na internet? E aí, o que você acha? Deixo esse questionamento para você e trago agora também um Fala Povo. Por quê? Ele é importante para você ter esse questionamento. Deixo para você aí o questionamento. Vocês já imaginaram como a física pode ajudar a salvar o mundo? Olha lá, trago essa imagem aí que a tecnologia, nós podemos salvar o mundo e ela está onde? Nas nossas mãos. Vamos lá assistir o nosso vídeo. O que vem em minha mente é que a gente deve cuidar do meio ambiente, né? Fazendo determinadas ações. E quando a gente faz isso, a gente tenta equilibrar, né? As ações do homem com o ambiente. Para mim é o equilíbrio entre a necessidade do presente e a garantia do futuro. A necessidade de eu usar esses recursos, mas também garantir para que esses recursos possam ser utilizados pelas gerações futuras. O equilíbrio do uso dos recursos naturais, a disponibilidade deles para que a gente consiga suprir as nossas necessidades, mas que eles perdurem para as próximas gerações e que elas também possam fazer o uso então desses recursos naturais. E é quando você usa os recursos naturais hoje, no presente, nas nossas atividades do dia a dia, mas que também nós possamos pensar no futuro daquelas gerações que ainda nem nasceram. Então nós temos que manter os recursos naturais para nós, para as nossas necessidades do dia a dia, mas também devemos mantê-los para gerações futuras. A palavra sustentabilidade, ela traz esse sentido de tentar preservar, conservar, né, ou até mesmo sustentar algo na nossa geração para que não impacte nas gerações que virão, né? Pequenas atitudes, sim, no nosso dia a dia fazem muita diferença em vários sentidos. Na economia de energia, como quando você sai de um ambiente que não vai estar mais nele, desligar as luzes, quando você não deixa a água do chuveiro elétrico, aquele banho muito demorado, isso tudo é gasto de energia. Então são pequenas atitudes, isso ajuda na economia de energia. Eu acho que todos, sabe? Porque todos têm o mesmo objetivo, que é diminuir a concentração do gás carbônico, que é responsável pelo efeito estufa. E o efeito estufa, por sua vez, aumenta a temperatura da Terra. Então é importante, qualquer o que você use.
Com certeza, muita coisa, né? Quando a gente pega a ideia, esse consumo consciente, a gente muda muita coisa. Por exemplo, a questão da economia de energia, de um uso mais da água de uma maneira mais equilibrada. E uma coisa assim bem comum e bem prática é que quando eu vou ao supermercado, eu não trago as sacolas do supermercado. Eu levo uma sacola reutilizável, né? E trago minhas compras ali naquela sacola. Uma das ideias, né, de sustentabilidade é a utilização da água da chuva, né? A gente pode ter aí, no caso, né, das nossas escolas, cisternas ou o recolhimento dessa água, né, para utilizar em atividades cotidianas de limpeza, né, de lavagem de pátio, para regar as plantas, ou se a escola tiver um projeto de horta, utilizar essa mesma água também. Eu acho que é uma atividade bem sustentável, né, e que ajuda bastante na preservação do nosso planeta. Com certeza é necessária uma mudança de hábitos, pois a tecnologia ela é uma ferramenta e é necessário então que essa ferramenta ela seja bem usada pelas pessoas, pois as pessoas são os agentes da transformação. Então ela é um auxílio para que a gente possa alcançar, né, o melhor uso dos recursos e o melhor uso da tecnologia em si para alcançar essa sustentabilidade. Muito bem. Quando se fala em sustentabilidade e tecnologia, esse vídeo nos mostrou, colocamos aí esse fala-povo para você também ter esse questionamento, que nós podemos também, utilizando a sustentabilidade e a tecnologia. E com base no nosso fala-povo, trago, aliás, para vocês a ideia da sustentabilidade e as novas tecnologias. Olha só, olha essa imagem interessante. A imagem representa muito bem o que nós assistimos no vídeo sobre sustentabilidade e novas tecnologias. E o que vem dizer esta tecnologia? Observem que na imagem nós temos o mundo e temos lá o que envolve as energias renováveis, temos aí também as não renováveis, temos poluição e, claro, que eu trago para você o quê? Temos tudo isso envolvido para que você perceba que a tecnologia tem um papel importante. Em quê? Na promoção da sustentabilidade, oferecendo soluções para desafios ambientais e sociais. Então, aí nesta imagem, nós temos de tudo, como as energias renováveis e as não renováveis. E você tem o mundo no meio, porque representa que a tecnologia ela é importante para a promoção da sustentabilidade, para oferecer soluções e desafios ambientais e sociais. Aí, quando se fala em sustentabilidade, nós temos o seguinte, ó. Quando se fala aí da sustentabilidade, você percebeu aqui, ó. Temos as energias, temos a energia eólica, temos a energia solar, temos também como entender que os desafios ambientais e sociais que nós podemos melhorar, a tecnologia que está aí e é importante também para a promoção da sustentabilidade. E com base nisso, eu tenho aqui que as novas tecnologias, olha só, como as energias renováveis, como nós temos aí, veículos elétricos que já temos na modernidade, agricultura de precisão e gestão digital de documentos, são exemplos de como a inovação pode impulsionar a sustentabilidade. Percebam aí como é importante a sustentabilidade. E a sustentabilidade, quando nós iniciamos naquela imagem muito bonita, como eu falei lá, você lembra? E tinha um questionamento, e eu disse que tudo isso que estamos vendo, a sustentabilidade, a tecnologia, elas estão aonde? Na nossa palma da mão. Mas por que ela está na palma da mão? É porque você tem que ser um estudante crítico ao perceber e observar a natureza de forma
também pela sociedade, você tem que ver, analisar e entender que tudo aquilo que estamos vendo pode ser de forma boa e você tem que ter esse olhar crítico. E a sustentabilidade, você percebe aí que é toda a ação destinada a manter as condições energéticas informacionais. Ou seja, você vai informar. Logo, eu tenho que essas condições energéticas, que envolvem essas informacionais físico-químicas, que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida humana. Então, vejam que o que eu falei para vocês e o que está escrito aqui, ó, comunidade de vida e a vida humana. Nós somos os responsáveis pela sustentabilidade. Então, nunca pense, sustentabilidade é só para ser falada de longe. Não, ela começa conosco. Logo, nós temos que entender que toda a ação destinada, temos que entender que nós temos que ajudar e preservar muitas coisas no nosso ambiente. Aí você tem, né? Falando ainda da sustentabilidade, visando a sua continuidade e ainda atender às necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução. Então, este pesquisador chamado de Boff 2012. Então, ele vem nos falando aí qual é a definição de sustentabilidade. Então, ele coloca muito bem para nós o que é a sustentabilidade. E quando você percebe como é importante esta envolvida aí, a sustentabilidade, trago para você agora o que é a tecnologia. A tecnologia, temos a imagem que reflete muito bem o que é a tecnologia. Aí eu trago para você uma definição tirada ali do dicionário. Olha só, tecnologia, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, da Porto Editora, a tecnologia, olha lá, é o conjunto dos instrumentos, métodos e técnicas que permitem o aproveitamento prático do conhecimento científico. Você percebe que, por definição, eu tenho que é o conjunto dos instrumentos, métodos e técnicas que permitem o aproveitamento prático do conhecimento científico. Aí convém destacar que, embora erradamente é usada a palavra tecnologia como sinônimo de tecnologia da informação. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa logo, até na imagem, só pensa em quê? Em computador, internet, mas só que a tecnologia não é só isso. Você tem que as tecnologias da informação, como é bem destacado ali, convém destacar o quê? Que, embora erradamente é usada a palavra tecnologia como sinônimo de tecnologias da informação, que são aquelas que permitem o tratamento e a difusão de informação por meios artificiais, que incluem tudo que esteja relacionado com os computadores. E nós já vimos que a tecnologia não é somente os computadores, mas sim é um amaranhado de várias situações que você pode entender aí no simples fato de utilizar aí um papel, uma caneta, também é tecnologia. Aí, falando, né, dessa tecnologia com a física utilizada também com a sustentabilidade, trago aí para você a primeira energia alternativa, fontes de energia alternativa, que é conhecida como energia solar. A energia solar pode ser percebida por nós sob a forma de luz e de calor, mas ela também pode ser utilizada como fonte alternativa de energia,
reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. Não sei se vocês repararam, lá naquela imagem, quando a gente começou a falar de tecnologia, lá no canto tinha uns gases ali do CO2. Não sei se vocês perceberam. E o importante aí falar de fonte de energia alternativa é porque ela é utilizada, o nome já está dizendo, fonte alternativa de energia, reduzindo o quê? A emissão de gases de efeito estufa. Então, a imagem que temos aqui é a energia solar. Temos aqui essa energia que pode ser percebida sob a forma de luz e calor. E quando se fala sobre esta energia, falando aí da energia solar, trago para vocês aí um vídeo que reflete muito bem o que é a energia solar. Vamos assistir a energia solar e como funciona. Vamos lá assistir? Energia solar é a energia gerada a partir da luz do sol. Ela pode ser convertida em aquecimento de água ou em eletricidade. Para a eletricidade, damos o nome de energia solar fotovoltaica. Mas como isso funciona? Na verdade, é bem simples. Os painéis solares no seu telhado captam a luz do sol e a transformam em energia solar fotovoltaica. Essa energia passa por um equipamento chamado inversor. A função do inversor é preparar esta energia solar para o consumo em nossas casas. Agora a eletricidade está pronta para ser consumida e é distribuída pelo quadro de força para toda a casa. Fique de olho nestas barras. Elas vão indicar a geração de energia solar, o consumo e os créditos acumulados. Como estamos de dia, o seu gerador solar produz muito mais energia do que a casa está consumindo. Então, o excesso de energia produzido pelos painéis solares será enviado para a rede elétrica pública. Conforme o excesso de energia solar é enviado para a rede pública, o seu relógio de luz faz a medição e você acumula créditos de energia. Esses créditos serão utilizados mais tarde, quando não houver sol. Caso no final do mês você tenha créditos acumulados, eles serão válidos para usar nos próximos meses também. O tempo mudou? Não se preocupe. Mesmo com algumas nuvens ou em dias chuvosos, o seu gerador continuará produzindo energia solar, mas em menor quantidade. Muito bem, olha só. O nosso vídeo nos mostra aí a definição dessa energia solar. Vocês perceberam que tínhamos ali umas placas voltaicas e essas placas faziam com que fosse gerada essa energia para a casa e depois vocês viram também uma distribuição da energia. E lá ele recebia como fosse um crédito, como ele colocou lá. Então, com base no nosso vídeo, vejam aí a nossa definição da energia solar. A energia solar é uma energia alternativa, renovável e sustentável, que funciona utilizando a luz solar como fonte de energia e pode ser aproveitada e utilizada por diferentes tecnologias, como, por exemplo, o aquecimento solar, energia solar fotovoltaica e a energia heliotérmica. Vejam que essa definição nos mostra também como as formas mais comuns de aproveitamento da energia, que é essa energia solar, olha lá. A energia solar, você tem aí com essas placas, você percebe que as formas mais comuns de aproveitamento da energia solar são o aproveitamento de quem? Da energia térmica. Então, quando se fala energia térmica, eu lembro de quê? Do calor. Logo, você tem energia térmica, temperatura. Aí eu percebo aí que essa energia solar são o aproveitamento da energia térmica e da energia fotovoltaica, como você tem na imagem. Ambas podem ser utilizadas em residências, comércios, indústrias e muitos outros. E sabiam que estão usando muito agora a energia solar. A energia solar, como temos aí, a obtenção da luz
a obtenção da luz solar para a geração de energia elétrica, realizada de forma direta. Você percebe aí que essa geração de energia elétrica, você percebe de forma direta, envolve o emprego de células fotovoltaicas que convertem a luz solar, olha só, luz solar em eletricidade. E a forma indireta que envolve o calor emitido, olha lá, calor, você lembra de quê? Energia térmica, emitido pela radiação solar, que provoca o aquecimento de líquidos, propiciando a elevação da temperatura da água que, em forma de vapor, desloca-se por tubulações e ativam turbinas em um processo semelhante aos das termoelétricas. E você tem aqui a imagem, ó. Eu tenho o painel solar, eu tenho o inversor, lembram lá do vídeo? Aí vem o medidor e tenho o quadro elétrico. Quando se tem essa ideia aí, muito importante da energia solar, eu tenho como é possível gerar eletricidade a partir do sol. Aí você tem o seguinte, ó. Essa tecnologia nós temos aí para a captação de energia solar surgiu, olhem só em que ano foi, em 1860, mas permaneceu no ostracismo até a primeira crise do petróleo, em 1973. O raio solar, que é um fluxo contínuo de pacotes de fótons, lembram aí dos fótons? Ou seja, energia pura que é transformada em eletricidade por células fotovoltaicas, feitas geralmente de silício. E ao atingirem o silício, os fótons despertam os elétrons presentes no material, gerando eletricidade. Vejam que essa imagem nos mostra aí como era a captação de energia solar. Vejam que começou em 1860, mas ela só permaneceu e veio a acontecer depois da primeira crise do petróleo, que foi em 1973. Mas o que é a energia fotovoltaica? A energia fotovoltaica é a energia elétrica, pessoal, produzida a partir da luz solar. Olha só essa imagem, cheias de placas. E você tem que, quanto maior a incidência de radiação solar sobre as placas solares, maior será a quantidade de energia elétrica produzida. E essa energia fotovoltaica, ela é considerada uma fonte de energia alternativa, renovável, limpa e sustentável. Olha só a sustentabilidade aí envolvida com a tecnologia e com a física. Logo, nós temos aqui as células fotovoltaicas. Vejam aí comigo. Olha lá. Vejam aí que eu tenho as células fotovoltaicas. Você tem aí a primeira. É o painel solar, que converte a luz do sol em energia elétrica. Aí nós temos aí, quando eu estou falando de eletricidade, aparece aí corrente elétrica, que envolve aí, essa corrente elétrica, ela pode ser aí, neste caso, você percebe, a energia solar, eu tenho ali os fios de alta tensão. Nesse primeiro, o painel solar converte a luz do sol em energia elétrica DC. Mas o que representa isso? A eletricidade gerada pelas células fotovoltaicas está em corrente contínua, olha só, corrente contínua, e pode ser imediatamente usada ou armazenada, possibilitando assim as instalações chamadas de off-grid. O que significa isso? Quando eu tenho um eletricista e ele sabe lá o que que sabe que tem a corrente contínua, a alternada, enfim. Ou seja, o que significa isso? Ela é chamada de desconectadas da rede,
de fornecimento comum de energia elétrica. Lá está, lá no canto, temos o quê? Como é que se dizem? A fio de alta tensão. E eles estão desconectados quando eu ligo aí as células fotovoltaicas. Já o 2, olha só, o inversor converte agora energia elétrica, que era corrente, em alternada. E significa dizer o quê? Ó? Você tem o DC em AC, que significa, em sistemas conectados à rede, os chamados on-grid, no entanto, a corrente da energia gerada aí precisa ser convertida em alternada. Então, ela vem sendo uma corrente alternada com frequência. Olha só, apareceu a palavra frequência. Logo, ela lembra o quê? Uma onda, conteúdo e forma de onda, que permitam que ela seja lançada na rede da distribuidora de energia. E, para isso, se usa o equipamento batizado de inversor. E o esquema que temos agora, olha lá, você tem aí o 3. O imóvel consome eletricidade necessária. Então, começa ali no painel solar, depois eu tenho o inversor que converte essa energia, que era antes contínua, e passa, aliás, corrente, é uma energia elétrica que tinha uma corrente contínua e se transformou em alternada, e depois ela passa para o imóvel que consome a eletricidade necessária. E o quarto, que temos a etapa, olha lá, a eletricidade não consumida, ela é injetada na rede para consumo posterior. Aí, com base nas células fotovoltaicas, nós temos o seguinte, ó. Vejam, então, relembrando com vocês, nós temos os painéis solares fotovoltaicos. Fotovoltaicos, olha lá, os painéis solares são compostos por células fotovoltaicas feitas de materiais semicondutores, como silício. Cada célula fotovoltaica contém camadas de materiais que geram uma corrente elétrica quando exposta à luz solar, como nós vimos ali no vídeo. E a captação da luz solar. Quando a luz solar incide sobre os painéis solares, os fótons, representando aí as partículas de luz, eles são absorvidos pelo material semicondutor das células fotovoltaicas. Aí temos também na tecnologia o efeito fotovoltaico. Que representa o efeito fotovoltaico? Ele ocorre dentro das células fotovoltaicas. Esses fótons absorvidos excitam os elétrons no material semicondutor, gerando aí uma diferença de potencial elétrico, que nada mais é do que uma DDP, que é a tensão entre as chamadas da célula. E quais são as características? As características da energia solar, você tem aí, ó, essa imagem representa o quê? As principais características da energia solar, que é o quê? Proveniente da energia luminosa do Sol. E qual é a outra característica? Ser uma energia renovável, alternativa e sustentável, não gerar resíduos, sendo considerada uma energia limpa. Aí trago para você, essas foram as características. E as vantagens? Vantagens da energia solar em seus diferentes usos. Temos aí a obtenção de energia renovável, é uma vantagem. A obtenção de energia limpa, isto é, que não emite poluentes na atmosfera. Ampla disponibilidade em todo o mundo, especialmente nos países localizados em baixa e médias latitudes, a alta durabilidade, o baixo custo de manutenção dos painéis solares, o baixo custo de obtenção ao longo prazo. Já essas são as vantagens, pessoal. E as desvantagens? Olha só, desvantagem desse tipo de energia incluem custo inicial, temos a não produção durante a noite, o descompasso com a localidade situadas em altas latitudes, onde os invernos são longos.
e caracterizados por grandes períodos sem luminosidade durante as 24 horas por dia. E temos também o tripé da sustentabilidade. O que é esse tripé? É baseado em 3 princípios principais aí. Os 3 princípios, o social, o ambiental e o econômico. E esses 3 fatores, eles precisam ser integrados para que a sustentabilidade, de fato, aconteça. Sem eles, a sustentabilidade não sustenta, como nós temos aqui, ó, o tripé da sustentabilidade ambiental, econômica e social. Social engloba as pessoas e suas condições de vida. Ambiental refere-se aos recursos naturais. E o econômico, relacionado com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A economia deve considerar a questão social e ambiental. E trago para você a sustentabilidade na física. Olha lá, sustentabilidade na física, que vai envolver o quê? A sustentabilidade. Quando se fala da sustentabilidade, eu tenho o seguinte, ó, trago para vocês, olha aí, trago aqui a sustentabilidade, você tem exemplos e temos aqui a sustentabilidade, que é o conceito, temos atividades e aplicações, como você tem aí, ó, simulações de consumo de energia, comparação, reflexão sobre hábitos. Temos também a relação com a física. Relação com a física é quando a energia, geração, consumo e fontes renováveis, pessoal. Então, vejam aí como é importante os recursos naturais, a preservação e o uso consciente. Relação com a física também, a eficiência, a tecnologia e a redução do desperdício. Muito bem, pessoal. Finalizamos aqui a nossa aula envolvida aí com a sustentabilidade. Gostaria de dizer que espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau.